Queridos amigos, sejam bem-vindos para que juntos nos preparemos para o próximo dia 25 de setembro, celebrando o 26º domingo do Tempo Comum. Que bonito celebrar ainda nesse mês de setembro, o mês pastoral dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus. E nesse dia, o último domingo de setembro, celebrarmos o Dia Nacional da Bíblia. Que nós possamos enfatizar através das orações, das preces, de alguma motivação na celebração deste final de semana, esse dia tão importante, e que possamos valorizar em nossa vida a presença do livro, a Bíblia, e da sua proclamação, a Palavra de Deus. Que seja ela a fonte da nossa vida espiritual. Vamos juntos passar ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Novamente essa leitura da profecia de Amós, assim como no domingo passado também foi uma leitura desse profeta. Amós é aquele que profetiza junto dos mais pobres e denuncia a avareza, o orgulho, a ganância dos ricos e intercede junto aos mais necessitados. Cuidemos aqui nesta leitura com algumas expressões. Despreocupadamente é uma palavra fácil, mas um pouco mais comprida, então devemos ensaiar bem para a gente pronunciá-la bem dentro da leitura. Depois, logo a primeira frase já termina com um ponto de exclamação, então a gente precisa enfatizar a exclamação dessa frase. Os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Então devemos aí salientar essa expressão. Depois, camas de marfim, dedilham, perfumam, ali depois diz os mais finos, ungüentos, né? Então vamos cuidar bem com essa palavra. Ali traz a expressão e não se preocupam com a ruína de José, né? Colocando aí José como exemplo de um pobre, de um necessitado, né? Porque até a vida quase lhe foi tirada, foi vendido pelos seus irmãos, e assim ele é colocado como um exemplo daqueles que sofrem. Desterro, ou seja, saída, êxodo, e depois gozadores, né? Os zombadores, né? Esses zombadores serão punidos, né? A fila dos zombadores será desfeita, como diz aqui o profeta Amós. O salmo dessa liturgia, 145. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos,
o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Cuidemos nesse salmo, a última estrofe, uma estrofe regular com 5 versos. Depois, outras expressões no final da segunda estrofe diz é o Senhor. Então, cuidado para a gente não dizer eu, Senhor. E também o final da terceira estrofe, ó Sião, né? Falando aqui da cidade, né? Jerusalém, antiga Sião, também com a expressão ó. Então, devemos salientar. E por fim ali, o teu Deus reinará, falando aqui de uma expressão do futuro. Então vamos pronunciá-la bem dentro deste salmo. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pôde ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cuidemos aqui com algumas expressões, especialmente aquela ali que diz assim: foge, depois respeitar as vírgulas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Então fazer bem ali a entonação da vírgula. Logo em seguida, na frase, tem algumas expressões no singular que a gente corre o risco de colocar no plural. Então, cuidado para a gente não colocar o S no final dessas palavras, onde diz ali assim: foste chamado, fizeste tua nobre profissão de fé. Então, cuidado com essas expressões. Depois, ali, a expressão Cristo Jesus. E logo lá embaixo vai falar Jesus Cristo. Então, cuidar para a gente não confundir as duas expressões e falá-las corretamente. O nome Pôncio Pilatos, mas que é um nome ali tranquilo. Logo ao final da leitura, quando diz e que habita numa luz inacessível, ou seja, que ninguém tem acesso. E termina a leitura com uma expressão diferente daquilo que nós estamos acostumados. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor, né? Então logo depois do amém, a gente já encerra com a palavra do Senhor. De novo, né? Nunca é demais a gente lembrar, ao final de cada leitura, cuidado também para a gente não falar o S, não colocar no plural, mas a gente diz palavra do Senhor. Assim como no Evangelho, palavra da salvação. Então é sempre no singular, é palavra, sem o S. Então cuidado também com essas expressões. E o Evangelho retirado de São Lucas, capítulo 16. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes
e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito interessante para a nossa meditação, essa liturgia insiste ainda no tema da pobreza, que conduz todos nós a uma atitude de caridade. A mensagem de Jesus sempre nos leva à ação. Se a mensagem fala sobre os pobres, o cuidado que precisamos ter para com os pobres, devemos, em nossa vida cristã, ter uma atitude de ajuda, de apoio e ir ao encontro daqueles que precisam. A primeira leitura, Amós profetiza em favor daqueles que sofrem agora, porque depois receberão uma recompensa maior, a felicidade eterna. E aqueles que aqui estão despreocupados com tudo e com todos, preocupam-se, na verdade, somente consigo, não estarão na fileira dos justos, como diz Amós. O Salmo bendiz ao Senhor que protege e ampara os humildes. Paulo, na segunda leitura, dizendo que, como Cristo foi testemunha de uma luz inacessível, tornou acessível para nós essa luz, essa graça, precisamos ser portadores da luz. Um santo da igreja, São José Maria, ele diz assim: por onde passemos, deixemos rastros luminosos. É isso que nos convida São Paulo, para que aonde a gente passe, em qualquer lugar, a gente deixe sempre rastros de bons exemplos. E por fim, no Evangelho, para mim, uma das cenas mais interessantes e bonitas dos trechos dos Evangelhos é a passagem do rico e do Lázaro. O pobre tem nome, Lázaro. O rico não, porque pode ser cada um de nós. Nós corremos quase sempre a tendência de sermos orgulhosos, gananciosos, por isso que o nome desse rico do Evangelho, na verdade, deve ser o nosso nome. Na terra, o rico gozava de muitas riquezas e alegrias, e o pobre sofria. Na vida futura, no seio de Abraão, aqui Abraão é o símbolo do reino celeste, do céu, do paraíso, é o contrário. O rico sofre e o pobre se alegra. A cena desse evangelho, na teologia bíblica, nós chamamos de díptico, que é a contradição que acontece na sucessão. O que significa isso? Aqui na terra, o pobre sofre e o rico se alegra. E no céu é o contrário. O
rico sofre e o pobre se alegra, né? Então o que acontecia aqui na terra, na eternidade ficou o contrário. Então isso é um díptico aqui no texto, né? Para nos mostrar um grande exemplo de sabedoria. Aqui na terra havia um abismo que o rico tinha construído entre ele e o pobre. Ele nem enxergava o pobre aqui nesse mundo. Lá no céu, lá no paraíso, diz o Evangelho, tem um outro abismo. Primeira coisa que o rico faz quando chega lá, olha e enxerga o pobre no colo de Abraão. Aqui na terra ele não enxergava. Lá no céu, porque ele estava sofrendo, precisava de ajuda, ele enxergou, ele viu o pobre. Que bonita essa expressão, ele viu aquele que aqui ele desprezou. Que a gente não feche os nossos olhos aqui nesse mundo para as pessoas, especialmente para aqueles que mais precisam, para os que estão à nossa volta. Que possamos aprender desse Evangelho, que há sim um abismo entre as pessoas e somos nós mesmos que construímos esse abismo quando a gente é indiferente, quando a gente não olha, quando a gente é insensível e trata mal as pessoas. Nós construímos esse abismo e o abismo construído aqui na terra continua lá na eternidade. O bem feito nessa terra continua também na eternidade. Que nós possamos aprender desse texto o conselho que Abraão dá para o rico. Percebamos que esse rico tem 5 irmãos, então são em 6 irmãos. 6 na Bíblia é um número imperfeito. O 7º é Jesus. Se na nossa vida nós não temos Jesus, nós ficamos imperfeitos. Se a gente tem Deus, a sua presença, a presença de Jesus conosco, aí a nossa vida se torna completa. O rico pediu, manda que um dos mortos vá lá avisar os meus irmãos para que eles se convertam. E Abraão dá um sábio conselho. Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Que possamos aprender dessa liturgia a escutar mais a palavra de Deus, a Bíblia, a vontade de Deus, que se manifesta a nós, através da igreja, dos sacramentos, da própria Escritura e das pessoas que falam conosco. Que nós possamos ver, como o rico viu depois o pobre, e possamos escutar a mensagem de salvação, para que aquilo que a gente começa a construir nesse mundo, possamos levar à plenitude e alcançar a recompensa no reino celeste. Que possamos rezar com a oração, as preces da comunidade, respondendo depois de cada prece: Senhor, escutai nosso clamor. Senhor, escutai nosso clamor. Fazei de vossa igreja um sinal vivo de vosso reino, comprometida com a verdade do Evangelho e a partilha dos dons, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai nosso clamor. Despertai os dons da partilha e da solidariedade naqueles que são ricos de cultura, de justiça, de sabedoria no trato dos pobres e injustiçados, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai nosso clamor. Tornai nossa comunidade um lugar de encontro, de fraternidade e de compromisso com a justiça e a verdade, nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai nosso clamor. Dai-nos um coração aberto para acolher sempre os mais necessitados do que nós e partilhar com eles a vida, o pão, a paz e os dons, nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai nosso clamor. Que nós possamos contemplar, tomar novamente o texto do Evangelho deste domingo, olhar a figura do rico, pensar na figura de Lázaro, o pobre, e o pai Abraão, que é aquele que acolhe os que nesse mundo clamam por Deus e procuram a presença de Deus. Que possamos nos colocar no lugar do rico, no lugar do pobre, do texto do Evangelho, e contemplar esta bonita cena que a liturgia nos apresenta. E como compromisso, já que a liturgia fala da assistência aos mais necessitados, que possamos pelo menos buscar conhecer o trabalho social que a nossa comunidade realiza, as famílias mais carentes que a nossa comunidade atende, para que, se possível, prestar um auxílio, ajudar também a pastoral social de nossa paróquia, de nossa comunidade, ou ao menos se inteirar. Que trabalho bonito, que trabalho social realiza nossa comunidade, nossa paróquia, nossa diocese e a igreja no mundo inteiro, que ajuda tantas pessoas
que precisam do pão e da palavra de Deus. E que juntos possamos celebrar com muita alegria este dia da Bíblia, 26º domingo do tempo comum.